Sabe quando a gente vê umas transformações tão incríveis que parecem até mágica? Pensa só, uma fogueira, um comprimido daqueles efervescentes ou até uma simples fruta que apodrece. Tudo isso é, no fundo, uma transformação. Hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás disso e entender o que de fato está rolando. E aí fica a grande pergunta, né? Quando é que uma mudança deixa de ser só uma mudança e vira uma coisa completamente nova? Será que é mágica ou, quem sabe, é pura química? Bora descobrir essa resposta juntos. Para começar, vamos fazer um experimento super clássico que talvez muita gente já tenha visto. Vinagre com bicarbonato de sódio. E aqui, ó, uma atenção especial para a grafia certinha. Bicarbonato de sódio. Bom, quando a gente mistura esses dois, a coisa fica séria. Acontece aquela efervescência toda, um monte de bolhas se formando super rápido. Mas, peraí, o que exatamente aconteceu ali dentro daquele copo? Por que essa reação foi tão instantânea, tão visível? Essa é a pergunta de ouro que vai guiar a gente para entender o que, afinal de contas, são as reações químicas. Ok, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro de uma base, né? Então chegou a hora de colocar os pingos nos is e entender a definição científica que vai deixar tudo mais claro sobre o que realmente muda na matéria nesses processos. E aqui está ela. Uma reação química é basicamente isso aí, um processo que pega uma ou mais substâncias e as transforma em outras, completamente novas e diferentes. A palavra-chave aqui, se liga, é novas. Então, o ponto crucial é o seguinte: dentro do copo, a gente não tem mais só vinagre e bicarbonato. Aquele estado inicial se transformou num estado final, com substâncias novinhas em folha, incluindo aquele gás que formou as bolhas, o dióxido de carbono. A identidade da matéria simplesmente mudou. Agora, que tal a gente bancar os detetives da ciência? Porque, para provar que uma nova substância surgiu de verdade, não adianta só olhar. A gente precisa de evidência, de prova concreta. E o nosso caso de estudo vai ser a mistura de enxofre e ferro. Aqui estão nossos suspeitos. De um lado, o enxofre, esse pó amarelão. E atenção na escrita, enxofre com X, ok? Do outro lado, o ferro, aquele pó cinza metálico que a gente conhece. Cada um com suas características, suas personalidades. Certo, e se a gente só misturar os dois, sem fazer mais nada? Bom, não acontece uma reação, vira só uma mistura. E como a gente sabe disso? Simples, o ferro continua sendo ferro. Se chegarmos com um ímã, ele é atraído e se separa do enxofre. As propriedades de cada um continuam ali, intactas. Ah, mas aqui vem o plot twist da nossa investigação. A gente viu que só misturar não dá em nada. Mas e se a gente colocar um elemento novo nessa história? Energia, na forma de calor. Será que isso muda o jogo? E a resposta é um gigantesco sim. Muda absolutamente tudo. Depois de aquecer, o que a gente tem na mão é uma coisa completamente diferente. Não é mais um pó amarelo e cinza, é um sólido preto todo uniforme. Essa é a nossa nova substância, o sulfeto de ferro 2, um composto que uniu o ferro e o enxofre quimicamente. E agora a prova definitiva. O momento eureka da investigação. Quando a gente aproxima o ímã de novo, nada, não acontece nada. O material novo não é atraído. Aquele magnetismo do ferro sumiu. Por quê? Porque o ferro, como a gente conhecia, não existe mais ali. Essa é a prova final de que uma substância totalmente nova foi criada. E se ainda restava alguma dúvida, os dados aqui não mentem. Olha só que interessante. A cor mudou de amarelo e cinza para preto, o magnetismo que existia desapareceu. E mais, a densidade e o ponto de fusão são totalmente diferentes. As evidências são claríssimas. Rolou uma reação química sem dúvida nenhuma. E, claro, a ciência tem um nome oficial para essas coisas. As substâncias que começam o processo, tipo o enxofre e o ferro, a gente chama de reagentes. E a nova substância que se forma no final, o sulfeto de ferro 2, é o produto. Basicamente, os reagentes reagem para formar os produtos. Simples assim, né? Muito bem. Agora que a gente já entendeu o que é uma reação, vem uma parte super importante: aprender a não se enganar. Porque, olha, é preciso ficar de olho aberto. Algumas mudanças parecem muito uma reação química, mas são só pistas falsas, ou seja, transformações puramente físicas. Vamos pegar a liberação de gás, por exemplo. No comprimido efervescente, substâncias novas são criadas, e uma delas é um gás. Isso é reação química. Agora,
E a água fervendo? Aquelas bolhas são só a própria água passando do estado líquido para o gasoso. A substância é a mesma, a identidade dela não mudou. Outra pegadinha clássica, mudança de cor. O alvejante, por exemplo, ele destrói as moléculas que dão cor ao jeans, ou seja, ele cria novas substâncias sem cor. Isso é uma reação. Agora, misturar tinta azul com amarela para dar verde, isso é só uma mistura física das cores, não uma transformação química. E a mesma lógica vale para o cheiro. Uma laranja apodrecendo libera novos compostos químicos que têm um cheiro forte e característico. É uma reação. Já o cheiro bom de um perfume que se espalha pelo ar. Isso acontece porque as moléculas dele só evaporaram. A substância é a mesma, só que agora está no estado gasoso. Então, se tem uma coisa para guardar dessa nossa análise, é esta aqui. Não importa se liberou gás, se esquentou, se mudou de cor, a única pergunta que realmente define tudo é: uma substância nova, com propriedades novas, foi formada? Se a resposta for sim, então é uma reação química. Ponto final. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Desde a comida sendo digerida no nosso corpo até a fotossíntese rolando nas folhas das plantas, a química está transformando o mundo à nossa volta o tempo inteiro, sem parar. Fica a pergunta: quantas dessas transformações silenciosas e até invisíveis estão acontecendo agora mesmo?